você se sente motivada hoje em dia a aprender o que mais? O que te motiva a seguir adiante? Aonde você quer ainda crescer mais ou realizar mais? Em que parte do teu ministério ou pessoal? Ou... Uau! Eu tenho tantos sonhos, Karina. Você não sabe, eu sou uma sonhadora. Eu ainda sou uma menininha, viu? Eu tenho sonhos. Essa semana eu recebi da minha gravadora essa pergunta. Eles pararam comigo e disseram: Fernanda, onde você se vê daqui a 3 anos? O que você quer fazer? Onde você quer crescer mais nesses 3 anos? Eu acredito que eu quero crescer mais na minha música, na música que eu faço, mas eu também quero crescer mais nos meus vídeos, como atriz, como produtora de conteúdo para cinema. Eu acredito no audiovisual como ninguém. Meu filho quer fazer teologia e quer fazer cinema. Nenhuma influência. Imagina se teve alguma influência de mim. Não veio nenhuma influência. Minha filha também quer fazer... Que tipo de conteúdo que você imagina para o cinema? Para cinema eu queria fazer o conteúdo do livro. São 29 histórias diferentes. E eu escrevi cada história como um videoclipe, no formato de videoclipe. Então, quando você lê o livro, você está assistindo um videoclipe. Já fiz alguns videoclipes baseados nessas histórias. Por isso eu não fiz livro novo ainda, né? Fiz alguns livretos, mas livro que eu mesmo sentei para gerar como videoclipe e tal, ainda não fiz. Mas eu pretendo fazer alguns conteúdos de cinema, de videoclipes com as histórias do meu próprio livro. Então, são 29 histórias. É muito clipe, né? Nossa, olha. É clipe best. Já está começando com 1, não é? Já fiz. Já está começando com 1. Ah! Me pegou, me pegou, me pegou. Ela sabe. Sim. A gente está começando com um que fala do Quarto Rosa, que vai ter a participação das filhas, das voices. Olha, né, se nos próximos tiver alguém com o meu perfil, eu vou ter o maior prazer. Esse tipo de atuação, Karina, eu faço. Outros vocês tipos já são deixei de mão. Hein? Olha ela aqui. Sério que você toparia? Lógico, para relatar algo. Uma obra de Deus, algo assim? Com certeza. Gente, né? Eu já quero muito. Pronto, já vou te escalar para um desses Netflix. Vamos fazer Netflix junto. Vamos lá, vai ser demais. A gente está fazendo agora a história do próximo clipe, eu e a Eixla, né, chama Meu Consolador. E a gente vai estar dentro desse Quarto Rosa de novo. Quero muito que você veja, quero que você viva essa experiência do Quarto Rosa. Sim. Onde nós, quando éramos meninas, a gente parava para orar pelos nossos maridos futuros, para os filhos que nós teríamos, para o ministério que nós teríamos. Era tudo ali no Quarto Rosa. Então, nosso objetivo é levar as jovens de volta à inocência, sim, a uma intimidade maior e radical com Deus, para poder viver mais tarde os milagres que nós temos vivido. Sim, e isso é muito difícil. Vocês vão motivar muitas jovens, em né? Em nome de Jesus. Amém. Porque o mundo está tão perdido, né? A juventude não sabe aonde se agarrar, né? E a gente demonstrar os valores, né? Os valores do reino, de sermos santas mesmo, de buscar a santificação. Sim. Desde muito jovem. Sim. É isso que faz crescer espiritualmente, isso que faz a pessoa ter mais força, mais fé. E os jovens têm os valores invertidos, né? Eu vou viver tudo da minha vida agora e depois é que eu vou pensar. Quando eu tiver velhinha, eu penso em Deus. Não isso sabe não nem é se legal. vai chegar até lá, se Jesus volta antes. Se Jesus volta antes, ou se a pessoa é colhida antes do tempo também, né? Tem isso. E é um engano, tempo, né? Enfim. Isso, eu vou viver tudo que eu tenho para ver, sendo que você pode ser moldado para viver o melhor. Pelo poder do Espírito Santo e o melhor na sua mocidade. Mas a gente já passou por isso, você descobriu muito antes do que eu sou agora aos 40. Não tem problema, tem nada passei 40. da juventude, foi lá para descobrir, mas se eu puder, né, dar um conselho para os jovens é que cada vez, quanto mais cedo vocês buscarem, né, pela santificação, buscarem seguir os valores bíblicos, os valores de Deus, os valores do reino, mais vocês serão felizes, mais vocês serão menos enganados, né, pelas as propostas do mundo, que são propostas do mal, embaladas, né, com papel maravilhoso, brilhante, que vai te trazer alegria e liberdade. São coisas passageiras, são coisas que passam e que não trazem uma felicidade genuína, não trazem uma paz real. Então, eu falo muito para as pessoas não se deixarem levar
pela ilusão do que elas estão vendo nas redes sociais, o que elas estão vendo no grupinho que elas andam, né? Porque isso não leva a caminhos que são caminhos de Deus. Então, quanto antes a gente descobre, melhor para nós, para nossa alegria e realização pessoal, Sim. né? Karina, meu filho fez uma música, ele trouxe para mim, ele falou, não quero lançar essa música primeiro, que eu não quero ser conhecido por uma música de amor. Mas, eu acho até que ele devia ter lançado já. Mas ele falou assim, na música, eu vou casar com ela. E ele falou, eu preciso lançar essa música para os jovens quererem casar. Porque ele falou, os jovens não querem mais casar. Eles têm tanta história ruim na vida deles que eles não querem mais ter um casamento, eles não querem mais ter uma família. E ele falou, eu quero me casar, eu quero ter uma família. Ele falou isso para mim, eu fiquei parada olhando para ele com o olho cheio d'água, sabe? Pensando, ok, que bom, fiz um bom trabalho. Estamos chegando lá, né? Sim. Já tem um pouco mais para se cumprir. Mas eu acredito que Deus está fazendo isso através da vida dos meus filhos, mas não só dos meus filhos, mas também das pessoas que te ouvem, das pessoas que estão me ouvindo agora, das pessoas que estão, quem sabe, vivendo um momento difícil de suicídio. E esse é o pior mal. Se eu posso dizer que o pior momento da nossa história é o momento em que os jovens estão pensando nisso, com tanta informação. E eu diria, olha, busca o Senhor na sua juventude, porque crescendo você não vai se desviar do Senhor. Busca o Senhor ainda na sua tenra idade, porque crescendo, mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, você tem jeito, você ainda vai voltar para Ele, assim como foi com a minha vida. Se eu não tivesse buscado a Jesus com 5 anos de idade, Karina, o que seria de mim? Depois aos 13, depois mais tarde, depois aos 20, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, não desista de viver, eu diria hoje, para essa geração. Você percebe que a geração hoje ela está mais carente realmente da palavra de Deus, carente de valores, e existe uma urgência daqueles que têm essa palavra de estar proclamando mais fortemente? Sim, os jovens estão carentes, estão sendo ceifados muito cedo. Eu acho que a gente tem a responsabilidade, a gente tem o dever de socorrer toda essa geração. Por isso que eu tenho voltado a falar tudo sobre a minha adolescência. Deus falou comigo, Fernanda, volta a falar sobre a sua adolescência, volta a falar sobre os seus primeiros dias, porque essa geração não ouviu ainda. Eu falo, poxa, eu tenho 20 anos de ministério, 29 anos de ministério. Deus, eu estou voltando a contar as mesmas histórias. Deus fala comigo, sim. São outras gerações. É outra geração que tem que ouvir que você teve esse coma alcoólico. Tem que ouvir que você pensou em se matar. Tem que ouvir que você sofreu, sim, com a sua família, que você sofreu com os namorados que você teve em épocas erradas, antes do tempo. A gente gravou uma música, eu e a Exla. Meu pai me falou pra eu namorar na hora certa. Minha avó me ensinou, quem não quer casar não namora. E aí a canção vai falando como um testemunho de vida. Mas eu me envolvi com um rapaz, perdi a inocência, a minha paz. Pra quê? Perder a paz, para que perder a inocência? Então a gente está voltando ao começo de tudo e contando para essa geração que a gente viveu.